Autor de 2 gols na vitória do Corinthians contra o Grêmio, o volante André está mesmo vendido para o futebol português? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema. Memphis Depay viajou para a Holanda, mas deixou quase 30 malas no Brasil. Isso significa que ele volta para o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a seleção brasileira, estão definidos os números dos atletas para a Copa do Mundo. E como já era de se imaginar, Neymar vai vestir a camisa 10. O Neymar ficou com a 10, o Vinícius Júnior que usava 10 voltou a ser 7 e o Rafinha passou a vestir a camisa 11. O Matheus Cunha quem herdou a 9. Quero contar para vocês do 1 ao 11 os números escolhidos pela CBF. Na teoria, se tivesse todo mundo à disposição, imagino que essa seria a seleção de Carlo Ancelotti, com Alisson no gol vestindo a 1, Wesley 2, Gabriel Magalhães 3, Marquinhos 4 e Alexandro 6. Casemiro 5, Bruno Guimarães 8, Vinícius Júnior 7, Neymar 10, Matheus Cunha 9 e Rafinha com a camisa 11. Importante contar que a seleção brasileira se despede do Brasil nesse domingo com um amistoso diante do Panamá, no Maracanã. Expectativa de casa absolutamente abarrotada, a seleção que joga com seu time titular, exceção aos 2 zagueiros, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, que estavam jogando aqui em Budapeste a final da Champions. Importante registrar que antes da abertura da Copa, o Brasil ainda faz mais um amistoso em território americano contra o Egito. Registrar que perguntaram ao Carlo Ancelotti se ele convocaria o Neymar sabendo que o atacante tem uma lesão de grau 2 na panturrilha. A resposta do italiano foi bem interessante. Abre aspas, se minha avó tivesse rodas, ela seria um carro. Faz sentido. Só para completar, registrar também que o Ancelotti foi perguntado sobre o que espera em relação à parte física do Neymar. Abre aspas para o técnico da seleção. O Neymar está trabalhando bem, está animado. Pensamos que ele pode se recuperar para a primeira ou segunda partida da Copa. Não temos dúvida de que não vamos trocar ninguém. Posicionamento oficial do treinador da seleção, acabando com qualquer especulação de que o Neymar poderia voltar das Copas sem entrar em campo. E Memphis Depay foi para a Holanda. Na quinta-feira ele embarcou para iniciar a preparação para a Copa do Mundo pela seleção do seu país, mas deixou em São Paulo quase 30 malas. Ele levou apenas aquilo que é extremamente necessário para a disputa da Copa do Mundo. Marcelo Braga, jornalista do R7, trouxe a informação de que tudo que pertence ao Memphis seguiu em São Paulo. Tem uma observação importante. O Memphis desocupou aquele hotel chique, numa região nobre de São Paulo, e que custava ao Corinthians, desde sua chegada ao Brasil, 700 mil mensais. Esse hotel está disponível para novos hóspedes. Mas todas as quase 30 malas do Memphis não foram para a Holanda e ficaram num container em São Paulo. A avaliação dentro do Corinthians é de que essa decisão do Memphis de deixar suas mudanças por aqui indicam que ele ainda pretende voltar após a Copa do Mundo. Já outras pessoas imaginam que só não deu para levar as 30 malas agora porque o cara está super focado na Copa do Mundo, preparação das mais complicadas, com recuperação de uma lesão que lhe custou 2 meses de ausência, até a dúvida, até a última hora, se ele iria ou não para a Copa do Mundo. E diante desse cenário, ele desocupa o hotel, deixa as malas por aqui, até porque não sabe para onde vai se mudar. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito dessa decisão do Memphis. O fato de não ter despachado as 30 malas para a Holanda indica que ele está mais propenso a ficar. O que eu posso contar para vocês é que no Corinthians as negociações seguem, ainda sem acordo. Não há uma definição a respeito do valor que o Memphis quer receber de salário. E também não há acordo com patrocinadores, embora exista otimismo de que o Timão possa ser capaz de se juntar a alguns parceiros comerciais que bancariam os vencimentos do atleta. Já uso o espaço para comentário, para opinar sobre o tema. E o volante André está mesmo vendido pelo Corinthians a um time português? Nesse sábado, no dia em que o André marcou 2 gols na vitória do Corinthians em Porto Alegre contra o Grêmio por 3-1, surgiu a notícia da Rádio Craque Neto de que o André está vendido para um clube não identificado de Portugal. Operação de 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus.
Importante registrar que o Benfica é um dos clubes que acompanham há mais tempo a trajetória do André. O Diogo Silva, representante do volante, tem excelente relação com o clube português. Antes de gravar esse vídeo, consultei o próprio Diogo e também um dirigente do Corinthians para saber em que pé está essa história. Que o Corinthians precisa vender atletas não é novidade, que o André é um bom ativo, certamente isso tudo é real. Quero contar que os 2 gols que o André fez diante do Grêmio servem para colocar uma pá de cal nessa última fase bastante ruim do atleta. O André vinha jogando mal, especialmente pela negociação frustrada com o Milan. Mas, em relação a esse time português, posso assegurar, pelo que eu vi do Corinthians e do Diogo Silva, que não há nada fechado. O Diogo chegou a garantir que não existem tratativas nesse momento com clubes portugueses. Existem outras possibilidades sendo desenhadas. A queda de produção de André pode até prejudicar a negociação para julho, mas ao menos na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, o atleta recuperou o bom futebol, marcando um gol importante de fora da área e um bonito gol bem a seu estilo, entrando na área e batendo na saída do goleiro. Preciso falar também que o Corinthians tem como outras possibilidades de negócio para metade do ano. As vendas de Yuri Alberto, que já foi cogitado em clubes do futebol europeu, de Mateuzinho, que é alvo do Zenit, o Alan Volante, que pertence ao Flamengo, foi cobiçado pela Roma para um período de negociação indefinitivo, isso sem falar na chance de outros negócios que poderiam envolver, por exemplo, a saída de Memphis Depay, cujo contrato se encerra na metade do ano. De qualquer forma, para o torcedor do Corinthians que andava preocupado com o time na zona do rebaixamento, depois de 2 rodadas com vitórias, o Corinthians já aparece na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e o técnico Fernando Diniz demonstrou otimismo. Ele entende que no retorno, após a Copa do Mundo, o Corinthians será capaz de brigar por coisas importantes. Você também está confiante? O que você pensa sobre a atual fase do Timão e também em relação ao futuro do André? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. No final desse domingo estarei voltando para Brasil e lá de São Paulo gravo o próximo vídeo para deixar vocês super por dentro. Até por isso não haverá live nesse domingo, espero que vocês entendam. Retomamos a nossa programação normal a partir de segunda-feira. E Duílio Monteiro Alves está fora do Corinthians. Por meio das suas redes sociais, o ex-presidente alvinegro comunicou que renunciou ao cargo de conselheiro vitalício e também de sócio remido. Ele fez isso para evitar todo o linchamento pelo qual ele passaria por conta da sua expulsão. A próxima votação para expulsão no Corinthians seria justamente do Duílio. E o destino seria exatamente o mesmo de André Sanches, que nos últimos dias acabou sendo expulso do quadro de sócios e também, por consequência, do quadro de membro do Conselho Deliberativo. O Duílio, nessa carta escrita aos torcedores do Corinthians, assegura que errou e acertou, admite ter usado de forma indevida o cartão de crédito, cartão corporativo do clube, que inclusive tem lhe rendido enormes problemas no Ministério Público. O MP fez graves denúncias acusando o Duílio de usar para bens pessoais, para gastos pessoais, cerca de R$ 41.822. Diante desse cenário, sem André Sanches e Duílio, ao que parece, o Corinthians vai vivendo novos ares. Resta a expulsão de Augusto Melo, para mim, o pior entre os 3 ex-presidentes que estavam na mira do CD. Quero falar também sobre o time do Corinthians. Memphis Depay e Lingard são baixas certas contra o Grêmio. Memphis já a serviço da seleção. Lingard também não enfrenta o Grêmio nesse sábado, última rodada do Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo. Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando realmente do Coringão, Corinthians, o maior clube do Brasil. Então já desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, porque nesse domingão, daqui a pouco, né? E detalhe, né, cara? Detalhe, que nós ganhamos ontem 2-1 de virada sobre o Grêmio, fora de casa. Foi um baita de mais um baita de um resultado bom para o nosso timão. André marca 2 vezes aí, né, cara? E aí a gente dá aquele salto maravilhoso aí pra frente pra gente alcançar novos desfechos, que seria, no caso, uma Libertadores do próximo ano, mas, claro, não tem problema, porque a gente vai ser campeão da Libertadores já desse ano, já. Então, deixem no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, daqui a pouco tem o jogo da Seleção Brasileira, deixem no palpite o seu comentário para quando vai ser o jogo de hoje. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!